Se eu tivesse, se esse violino tivesse chegado nas minhas mãos na época que eu te conheci, eu acho que eu já conseguia tocar o parabéns para você. Ah, com certeza, né? De verdade, só esse pouquinho que eu já senti toda uma diferença. A sua técnica é incrível. E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton, do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo. Lembrando que é aqui nesse canal que você aprende não só a tocar violino, mas sim a dominar esse instrumento de verdade, né? Eu tô aqui para te dar dicas, falar de vários conteúdos realmente que só um profissional pode te passar. Hoje você vai acompanhar um novo episódio da série Dominando o Violino. Essa série é meio que um podcast, meio que uma aula, né? Eu convido algum dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino, que é um aluno de verdade mesmo, e aí ele vem aqui pra gente trocar umas ideias, né? Então a gente fala sobre aprendizado, sobre a história com o violino e tudo mais, mas também tem uma segunda parte que é prática, de verdade. Então você vai poder ver uma aula de verdade. E aí vai ter ideias, vai ter coisas que vão surgir que você pode aplicar nos seus estudos também. Então é bom para todo mundo, para o aluno que aprende e para você que também aprende aqui. Beleza? Lembrando que vai ter conteúdos de todos os níveis. Então tem alunos que estão mais no começo do curso, tem outros que já estão mais no meio, outros que estão mais avançados. Então vai ter um monte de coisas diferentes que vai ser tudo muito útil para você também. Então, papel e caneta aí na mão para você poder anotar tudo e aproveitar o máximo dessa aula. Bora lá! Meu nome é Iranilda Neves da Costa. Eu sou lá do sertão nordestino, da cidade de Souza. Outro dia eu escutei você falando aí da Paraíba, eu digo, olha, conheço minha terra, lá em João Pessoa. E eu tô aqui em São Paulo desde 2011. Aí eu vim embora para aqui porque eu tenho uma irmã que mora aqui e acabei ficando por aqui desde 2011. Aí foi aí que surgiu a ideia. Então, de verdade, o violino eu falo que foi de paraquedas. Quando a gente chegou aqui, ela começou a ir para a igreja comigo e o pessoal falava muito em música, aula de música, que ia ter aula. E ela empolgou para ir, disse que queria estudar teclado. E eu fui acompanhar ela. E no que eu acompanhei ela, eu acabei ficando lá participando das aulas, era de teoria. E uma professora que é muito amiga da gente, ela, não, você precisa tocar um instrumento, mas eu não conhecia nada, não sabia nem o que era o violino. Não foi assim um sonho de muito tempo que eu sonhava em tocar. O mundo da música era bem, nem tinha contato. Mas eu apaixonei, quando eu vi, eu digo, ai, que bonito, achei, eu vou escolher esse aqui é bonito, é pequeno. E ela foi comigo, comprou o violino. Só que não teve muita opção de professor. Aí eu comecei a estudar, foi uns 2, 3 meses, ia só uma vez na semana lá na igreja. Aí eu tive que voltar para Paraíba, tive que resolver uns problemas da minha irmã lá e larguei. Quando eu estava começando a passar o ar, só que quando eu voltei, a professora não estava mais dando aula para adultos, só dava aula para criança. Aí eu fiquei sem, guardei o violino e fiquei. Aí uma vez eu conheci uma pessoa, por um acaso eu conheci, ela era professora de violino, aí eu acabei estudando com ela. Eu fui na casa dela alguns, acho que uns 2, 3 meses, ela me deu aula, mas não fluiu também não. Aí quando foi esse ano, eu voltei na igreja, peguei de novo, comecei. Quando eu fui empolgando, eles mudaram tudo. E eu achei que eu já estava sabendo passar o arco certinho, que eu gostei da menina. Voltaram, me colocaram lá no menino também, que ele tá começando também, mas botaram ele para dar aula. Aí eu fiquei muito frustrada, porque eu disse, poxa, eu tô caminhando para trás, foi uma decepção tão grande, tão grande. Guardei o violino, e eu já tinha assistido a primeira semana do violino. Quando eu assisti a primeira semana, aí eu, é gozado, você falava assim, você vai me ver, mas eu também te vejo. E eu ficava imaginando que era uma sala ao vivo, uma sala física. Aí eu pensava, mas por que ele fala, você também me vê? Mas depois eu entendi que quando eu assisti a outra semana do violino, foi que eu percebi que seria assim. Até que eu perguntei, na primeira eu fiquei com vontade de entrar, mas eu disse, eu só entro se tiver como estudar pessoalmente. Porque na minha cabeça, porque eu tenho uma dificuldade extrema de mexer com internet, com digital. Mas quando foi na terceira semana do violino, aí foi que eu decidi de verdade, que é agora. Que eu me considero do zero, do zero, do zero. Muito Então bom. é isso. Mas Que assim, cheguei aqui. na verdade, você tem o violino então desde 2011, mas tocou Não muito foi pouquinho. bem. A gente chegou aqui em 2011, mas não foi bem em 2011, não. Acho que depois.
Eu até tenho uma notinha dele ainda ali guardada, mas eu ia até olhar para eu te falar mais ou menos a data e me esqueci. Mas eu sei que a gente começou a ir para a igreja aqui em 2011, não sei se foi em 2012 que a gente comprou, mas foi Pelo logo menos em uns seguida. 10 anos já, com certeza. Uns 10 anos. Ai, que raiva, eu me arrependo hoje. Por que que eu não. Mas eu acho que você já dava aula em 2000. Já dava, mas aí só presencial. Eu não tinha nem o canal ainda no YouTube, nada, né? Assim, era Então, muito, né? Muito atrás, né? se esse violino tivesse chegado nas minhas mãos na época que eu te conheci, eu acho que eu já conseguia tocar o parabéns para você. Ah, com certeza, né? Gêmeo, de verdade, só esse pouquinho que eu já senti toda uma diferença. A sua técnica é incrível. Sim, e Eu você vê pegava eles lá que não é uma questão, né, de eu só faria se fosse presencial. Não é porque é presencial ou porque é online, né? O importante é ter realmente uma boa orientação, né? E ter esse tipo de contato real. É porque às vezes a pessoa pensa, né, online, acha que é só ali tipo YouTube, né? Assim, e não é assim, na verdade, né? eu Então, pensava que era assim. é diferente mesmo. As pessoas falavam, por que você não faz um curso online? Eu disse, Deus me livre, eu não sei mexer com isso não flui, não tem E no fim é como. fácil, não é? Não tá sendo simples aí, mexer na plataforma, ver as aulas. É, e depois que eu fiz, eu disse, realmente, é melhor do que presencial, porque a aula seria única. E aqui não, eu já fui lá na aula umas 300 vezes, vejo, detalhado, paro e volto. E a forma de você ensinar pra gente posicionar tudo bem certinho já faz a diferença. Sim, que Muito, bom, muito, não, que bom que muito você tá incrível, gostando. muito incrível. Fico feliz, Iranilda. E me fala uma coisa, então, assim, estudando de verdade agora, tem quanto tempo que você tá com o violino? Assim, estudando de verdade. De verdade, é quando resolvi me inscrever mesmo, quando eu disse, pronto, agora estou inscrito, não apenas pelo, assim, que é um valor que foi. E eu me esforcei, eu comecei a juntar o dinheiro, eu disse, eu vou pagar, eu vou pagar. Quando você fez aquela promoção, eu fiquei doida. Eu disse, só que, como eu não sabia fazer, eu fui pedir ajuda para minha amiga. E ela, não, você é louca, você vai pagar à vista, você não faz isso, eu nunca fiz isso. E se não for, eu digo, não, mas eu já vi ele várias vezes. Não, mas, e como eu não tenho experiência, aí eu peguei, ela foi lá e me ajudou, desbloqueou o cartão. Olha as ideias, como eu sou. Na minha vida é tudo ao vivo, é tudo na prática. Eu fui lá e passei no cartão, só que eu não sabia que dividia, que o dinheiro já ia ser todo descontado de uma vez. Eu disse, "Oxe, depois que eu paguei a primeira, foi que eu fui perguntar para ela. Ela disse, não, mas também não é assim, você não me ensinou direito. Eu Sim. disse, mas que moleza. Eu poderia ter feito, tinha pegado desconto absoluto. Aí eu fiquei com muita É. raiva de mim. Ah, mas tá bom, pelo menos você vai pagando parcelado, assim, não te consome, né, o dinheiro de uma vez. É, mas Mas aí tá bom. Então vocês têm agora uns 4 meses, mais ou menos, né, que e começou. foi em agosto. Aham. Foi em Tá. agosto que eu entrei. Então tem 3 meses, 3 meses. 3 meses. O... E você lembra como você chegou em mim? Como você me conheceu? Como Ah, você sim, me achou, foi assim? quando eu estava uma vez lá na escola, lá na igreja, aí a menina falou, ela procura na internet, no YouTube, tem muitos professor de aula para iniciante. Você procura aula para iniciante. E eu coloquei lá no YouTube, só que eu não me lembro como eu coloquei. Aí apareceu, acho que o seu vídeo foi o primeiro que apareceu, aí eu achei interessante. Aí eu olhei e deixei lá. Aí eu ainda procurei outros, ficava procurando isso. Não, mas esses outros eu não consigo ver. E eu me inscrevi. E eu não sou muito de ter paciência, de Ah, olhar. E legal, que logo eu me bom. inscrevi no seu. Só que eu não sabia como que era que usava. Você falava aqui no meu canal. E eu nunca. Agora, depois que eu tô inscrita, foi que eu aprendi a olhar no canal. Aí eu já vi vários vídeos. Meu Deus, estava tudo na minha mão e eu não sabia, porque É, tá não vendo? sabia mesmo. As pessoas às vezes, né, entram no YouTube e acham que, tipo, vai ver uns vídeos aleatórios, é um negócio meio sem sentido, assim, não imagina que tem Sim, as aulas de verdade, é só entrar lá no YouTube, no Como Tocar Violino, tem um monte de vídeo lá, de 30 minutos eu não explicando sabia as entrar no. coisas e tal.
Eu estava inscrita, mas eu não sabia entrar, não sabia, mas é bem interessante. Aí agora eu aprendi, vou lá em inscrição, aí eu olho, vejo, digo, meu Deus, tem muita né? coisa boa para ver aqui, eu não sabia Que ver de bom, jeito que bom. nenhum. Mas agora você tem Mas tô muito mais coisas brincando. melhores, né? Porque você tem a plataforma do curso, que aí tem muito mais aulas, tudo certinho do que fazer, né? No YouTube só acaba sendo assim, tem bastante coisa, mas não é Sim, exatamente, né, como um curso, com tudo, né, sim. organizadinho. E como eu disse, não, eu não sei, eu preciso de um auxílio, porque fica mais fácil você ter a sequência certinha. Quando você falava, eu digo, não, eu acho que vai dar, vai dar, vai dar. Porque sabendo o que é que vai fazer, é realmente, quando eu pegava, eu disse, vou olhar. Eu olhava lá, não sabia o que eu queria fazer. Bem aleatório, fica meio perdido, mas quando vai seguir a sequência. Mas eu estou muito devagar. Muito. Eu não saí do primeiro exercício, porque depois dos dois vídeos que eu te mandei, você falou, aí eu fui apanhar para entender aquele barulho, como é que fala? A pancada ou Metrônomo, a contagem metrônomo. do metrômetro. Aí eu tô tentando, eu ainda tô naquele, mas agora, Que depois bom. dessa Não, aula, mas eu é assim tentei mesmo, é assim. No começo a bem gente devagar. tem que organizar tudo, né? Assim, né? Ainda mais para você que tá literalmente assim, é um recomeço do zero, né? É zero. Então, é realmente aprender tudo certinho, né? E fazer certinho com o metrônomo faz parte desse começo, né? Ai, o metrônomo. Meu É Deus, eu não normal. entendia nada, absurdo. Meu Deus do céu. Jesus, outro dia eu escutei aí numa. Não sei se foi na Dominando Violino, não, foi no Plantão de Dúvida, uma pessoa falou que dava vontade de jogar o violino Sim. pela janela e tudo mais. A primeira vez que eu peguei aquele. Eu disse, meu Deus do céu, mas que doido, não para, não para, como é que eu faço? Eu não entendo nada. Eu disse, dá bem isso mesmo, dá um desespero. Eu disse, meu Deus. Né? E pior que quando a pessoa vê assim, parece tão simples, né? Fala assim, é só ligar o metrônomo, tocar uma nota quatro tempos, né? Um, dois, três, quatro, um, dois. Parece tão simples, né? Aí na hora de fazer realmente que as coisas mudam, né? Você vê que não é tão É, simples quando assim. te vê fazendo, meu Deus do céu, que coisa fácil. Quando você pega, nada é fácil, nada, nada. Meu Deus, você motiva a pessoa a estudar e depois que a pessoa decide é que vai ter noção do quão complicado é esse aparelho tão pequeno. Né? Ou coisa Mas difícil. é assim, E no afinal, começo é assim mesmo, no começo é assim. Agora depois, com o passar do tempo, o metrônomo é ótimo, assim, ele ajuda demais nos estudos. Então, nesse começo, por enquanto, ele é meio que o ódio mortal ali, né? Mas depois ele vira amiguinho, fica amigo, bonzinho, tal, ai, vai te vai ajudar. demorar, meu Deus do céu. Mas é que eu já te escutei falar tanto, tem pessoas que começam bem mais tarde, eu disse, mas será que vai dar tempo com essa minha lerdeza? Já vai dar tempo eu aprender antes de eu chegar nos 70? Ah, vai, com certeza. Pô, Eu já tô, eu já tô agora em dezembro, eu já vou fazer 54 anos. Meu Deus, não, 54 vixe. anos, eu ainda Eu não, tenho ainda tô mais. 16 anos ainda, 16 anos pra tocar violino, 16 anos de violino, você vai ter quase o mesmo tanto que eu tenho. Então, vai dar muito tempo de violino, então. Ah, Jesus, eu vou cantar o parabéns. Mas eu nunca Hoje, tinha pegado na. hoje você sente que a sua maior dificuldade é com o metrônomo mesmo, assim, de encaixar o ritmo no movimento? Eu tô com dificuldade de encaixar sempre eu falava para os professores, o tempo é uma coisa, desde lá na teoria, quando eu estava na aula com a minha irmã, eu ficava ouvindo, o tempo é uma coisa muito difícil de acompanhar. Eu tenho dificuldade com os dois tempos, o tempo da vida real, do meu dia a dia, preciso aprender, fazer uma disciplina, eu estou lutando demais para fazer essa disciplina. E agilidade, para Sim. poder ganhar tempo, tá difícil. E como você está organizando os seus estudos hoje em dia? Como que você está fazendo? Quanto tempo? Quantos dias? Eu tô. É porque esse mês foi bem bagunçado. Tem mês que é mais calmo, mais tranquilo, e esse mês foi bem tumultuado. Mas eu fiquei tentando assim, porque tem a quarta-feira, que é o dia mais difícil, aí eu coloquei segunda e terça, 4 horas da tarde, e quinta também de tarde. Aí no sábado e no domingo é o horário que eu consegui, o dia que dá, que é uns dias bem difíceis, mas é porque eu ainda não consegui fazer essa disciplina, Sim. aprender a dominar o tempo da vida para poder aprender o tempo do violino. Não, mas vai encaixando, vai encaixando. Quando você pega, normalmente você fica quanto tempo estudando, assim? Mas eu ainda não consegui ficar muito tempo, só de 40 a 1 hora, 40 Ah, tá minutos a uma bom, tá hora. bom. Não tá ruim não, não tá tão pouco não. Então, Para poder, dá pra estudar, sim. Então, em média, para você tem pegado 3, 4 dias na semana, mais ou menos, uns 40 minutos. sim, sim. Beleza.
Não, não tá ruim não, não tá ruim não. Assim, pra uma vida corrida, né, é difícil mesmo encaixar os horários. Mas é importante manter, né, assim, é muito mais importante a constância, né, de, pô, segunda e terça é meu dia fixo de violino, então segunda e terça eu vou pegar violino, quinta eu vou pegar violino, sábado eu vou pegar o violino, assim, tem que pegar, assim, porque se não, é porque assim, a gente querendo ou não, né, a gente é consumido pela rotina das coisas. Então, às vezes, se você não pegar o violino, naturalmente vai surgir outras coisas que vão ocupar o seu tempo. Então, não pode deixar essas outras coisas consumir o tempo do violino. O violino é o violino, ele tem que ser ali e tal. Então, mantenha essa rotina mesmo. Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais mesmo comigo, para realmente dominar o violino, né? Sem ficar perdendo tempo aí vendo vídeos aleatórios na internet, né? Para tentar aprender e tal. Mas não é mágica, né? Realmente precisa ter um método realmente organizado, passo a passo. O que você tem que fazer? Do zero até o nível avançado. E esses meus alunos, todos eles, têm interação direta comigo, né? De suporte, realmente pode gravar uma música, um vídeo, um exercício, para mandar para mim tocando, eu mesmo que assisto e mando as correções. É muito legal, não é? Sem contar que a gente tem um grupo no WhatsApp só para os alunos interagirem, né? Trocar ideias, experiências, até mesmo estudar junto. Mas também não é só ter um grupo aleatório, assim, com um monte de gente que toca violino que vai dar certo. Porque aí fica o cego guiando o outro cego no meio do tiroteio, né? Já ouviu esse ditado, né? Então, nesse grupo dos meus alunos, eu tô lá para supervisionar, para estar ali realmente de olho e podendo ajudar o máximo possível, né? Sem contar que a gente também tem aulas ao vivo, né? A cada 2 semanas, para realmente evoluir de verdade e que eu possa acompanhar esse processo, né? Então, se você gostaria de fazer parte desse grupo, se você quer realmente aprender a tocar violino de verdade, dominar esse instrumento, não perca a próxima oportunidade, né? Vou deixar o link aqui embaixo, é só você entrar lá no comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro certinho. Não tenho vagas nesse momento exatamente para novos alunos, mas se você se cadastrar, assim que tiver novas vagas, você vai ficar sabendo. E aí imagina só, na próxima vez que você assistir essa aula aqui, ser eu e você aqui fazendo esse podcast. Seria muito legal, não é não? Então, vai lá, faz a sua inscrição no site, eu deixei aqui embaixo também na descrição, para a gente poder realmente começar esse caminho da forma certa, de uma vez por todas. É incrível como surgem outras coisas no meio do dia, da semana. É de repente que acontecem outras coisas para tirar o foco do violino. E Sim. se a gente não tiver o equilíbrio, aí acaba se atrapalhando mesmo. Uhum. Não, legal. E então você está lá no primeiro exercício fazendo tal. Vamos dar uma olhada nessa execução aí. Vamos ver um pouquinho como Agora, que só que tá. essa semana a corda ré, eu nunca tinha afinado as cordas também, nunca tinha pegado nessas craveiras que parecia, é um medo que eu tinha, um pavor. O máximo era nessas microafinador. Só que eu acho que ela estralou, eu tava com o violino assim, aí eu coloquei ela assim em cima da cama e eu escutei o estralo. Aí eu olhei e tava tudo certo. Só que no outro dia, quando eu peguei assim na craveira, a corda ré estralou e torou. Eu não tive tempo ainda de comprar, que eu tô querendo ir lá naquela loja que você está falando, da Ah, sim, é, HPG. né? É, pra quem é de São Paulo é ótimo ir lá pra Eu tô ver, querendo ir conhecer e lá tal, para eu legal. comprar. Eu tô só com a Sol, Lá em Lá mim. e Mi. Tá bom. A Aí, gente, a gente pode dar uma trabalhadinha só no movimento mesmo, pra ver como que tá e tal, mesmo sem a ré. aí tem uma corda velha aqui. Ontem eu fiquei lá naquele vídeo seu no seu canal. Uhum. E eu coloquei a corda, eu achei que era ré, mas depois que eu coloquei, eu achei. Foi a primeira vez também. Eu olhei lá assim, ensinando a colocar, e eu coloquei. Só que quando eu coloquei, as outras desafinaram tudo. O sol Vamos ficou só arrumar. assim. Vamos arrumar. Mas aí depois. Aí eu peguei e tirei a corda. Eu tirei e ela voltou normal as outras. Aí eu disse, e agora? Quando eu for colocar a corda, vai ficar assim? Então, às vezes pode acontecer sim isso, né? Porque o que acontece? Deixa eu pegar o violino aqui para te mostrar isso. O que que acontece? Quando a gente tem uma uma configuração das cordas certinhas, né, e tal, todas estão lá no lugar, tal, tudo certo, né? Tudo afinado, né? Cada uma dessas cordas está colocando uma pressão em cima do violino, né? Assim, aqui no cavalete. Então, é um equilíbrio dessas pressões, né? O cavalete está no lugar graças a essas cordas que estão aqui, porque se tirar as cordas, o cavalete cai sozinho, né? Então, é só pela pressão. Então, o que acontece? Se estoura uma corda, por exemplo, sei lá, estourou a corda ré, o que que vai acontecer? Naturalmente, a tensão das outras cordas vai se equilibrar de novo.
porque ficou com uma tensão a menos aqui no meio. Então dá uma mudadinha, sempre dá uma mudada. Quando estoura uma Ah, corda, sempre muda. Então, aí quando você colocar de novo, vai mudar um pouquinho. Então, por isso que é importante sempre estar afinando, né? Então, colocou a corda, aí vai reafinar as cordas todas. Ou se estourou a corda, você provavelmente vai ter que soltar um pouquinho das cordas. Não sei se você já fez isso ou não, mas não, nunca. normalmente a tensão sobe um pouco das cordas, principalmente da Lá e da Mi, que são as cordas mais agudas. Ou sei lá, se a Mi estoura, as outras ficam mais agudas, assim, um pouquinho, né? Mas que é esse ajuste das tensões, né? Então, porque tirou a tensão de um lado total, né? Assim, imagina, né? Cada uma dessas cordas, vamos supor, tem lá uns 5 quilos, mais ou menos, de pressão. Mais ou menos, assim, né? O jogo inteiro aqui dá entre 20 a 25 quilos de pressão. Então, uma corda que quebra, tira 5 quilos de pressão. E aí vai dar uma mexidinha nas outras. Então, é normal acontecer isso. Mas vamos arrumar, vamos dar uma olhada nisso aí. Pega lá o violino pra eu ver como que tá as cordas que ficaram. E pega essa corda velha também aí, só pra gente colocar no meio aí e poder estudar com ela. Tá. Já deixei até ela aqui, ó. Eu comprei, eu nem sei se é, eu não sei se é dessa daqui, porque foi a professora que trocou pra mim. Aí eu fui mexer ontem e tinha essa daqui. Aí eu achei que ela era corda ré, mas depois que eu fui. Tem na embalagem aí dessa corda, tem as cores atrás aí, quando você olha, tem as Tem cores não, indicando. não tem. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet. É dominante a cor Mas aí. aí eu também não sei se, eu não me lembro se ela comprou, se foi essa. Deixa eu ver aqui se eu acho as cores dela. Porque cada empresa, eles vão mudando as cordas, sabe? E Mas aí quem só que eu demorei muito ontem à tarde para colocar. tá. Vê você fazer, o senhor, você, como que eu falo? Pode chamar de você mesmo, não tem problema não. É que quando eu estudava, a gente sempre chamava os professores, o senhor, e hoje em dia eu vejo que é uma mistura aí, você, Ah, tem não, pessoas que não não, gostam. não precisa assim, eu não desgosto nem gosto. Você pode chamar como quiser. Chama de Mas é que a Arthur, gente fica. de você, de senhor. É que quando. Não, vou te chamar de do senhor para esse peso de professor assim ficar mais. Tá bom. Eu nunca observei, a corda só é quase próxima a ré. A sol é bem De larga, é bem grossa. não, é que depende também da fabricação, assim, ó. No geral, deixa eu te mostrar aqui, ó, dar um zoom aqui pra ver se a gente consegue ver. Ó, no geral, as três são muito parecidas ainda, tá vendo? Sol, Ré e Não, Lá. Então são mesmo. é difícil identificar pela espessura delas especificamente. Sim, Então, por isso que é importante saber das cores. Mas aí cada empresa faz essas cores de um jeito diferente, entendeu? Então, ah, por isso que tem que dar compreendi. uma olhada no modelo específico. Entendi. Mas eu tô olhando aqui uma imagem que tá falando desse jogo de cordas dominante. E me parece que a ré é essa daí mesmo. Me parece que a ré é azul. Eu acho que vai dar certo. Mas eu acho que eu não dou conta de colocar ela assim Não, numa. depois você pode colocar, mas é só pra gente ver como que tá agora. E deixa eu ver se eu acho algum violino Mas qualquer. aí eu não quis deixar porque ela desafinou e eu não sabia afinar mais, porque ficou tudo doido as cordas, Sim, as entendi. outras. Mas só que eu não tô com o metrônomo que eu não sei colocar aí. Tá, não tem problema não. Pode só tocar pra eu ver a movimentação dele. Só Legal. isso? Não, é sim, sim. No geral, assim, visualmente, tá boa a postura, a movimentação com o arco. Nisso não tem nada que pontuar mesmo, assim, não. É só realmente depois, né, para quando estiver praticando com o metrônomo, realmente encaixar isso no ritmo, né? Assim, porque assim, tá bom o movimento,
mas é que eu não tenho noção exata se tá bem encaixadinho no ritmo, porque a gente estava sem metrônomo agora, né? Mas só para ter essa noção completa. Mas o movimento tá bom. O movimento de levar o braço, voltar e tal, tá bom. Isso tá certo. Sim. Agora, duas coisinhas pra gente falar sobre postura no arco. Pega o arco, só o arco aí. Sobre o tanto de lado que apertou, beleza, é isso daí mesmo, tá vendo? Aqui fica um espaço, né? Quase entre um dedo, mas não passa. Só não pode passar, que se eu apertar mais aqui, aí realmente o dedo passaria assim, né? Tipo, ficaria assim aqui no Sim. meio. Aí não pode acontecer. Então não pode passar o dedo inteiro. É só quase passa, mas não passa. Aqui na ponta ele passa, né? Assim, no talão Sim. ele passa. Então sempre vai ser assim. Nas extremidades é um pouquinho mais largo e no Mas o meio meu é acho mais que estreito. tá muito largo. Não, tá bom, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Na ponta ele fica realmente bem largo, tá vendo? É bem largo mesmo, tá vendo? Tem um espação aqui. Tá, Agora, só não pode deixar no meio ele passar. Se o seu dedo passou no meio, tá errado, apertou demais. Isso, tá. beleza. Agora, a pegada no arco, pega aí o arco normal, como você pega e mostra aí pra mim na câmera. Um pouquinho mais pro lado aí. Aí, beleza. Isso. Esse é o ponto. Quando você tava tocando agora, tava um pouquinho mais para baixo, tava tipo aqui assim, sabe? Então só tomar cuidado Ah, com essa posição da mão. Então não deixa sair esqueci. daqui o dedinho nessa linha da bolinha mesmo aí. Agora tá certo. Mas na hora que você tocou antes, tava um pouco mais para baixo assim. E aí Eu fica mais esqueci. difícil. Fica mais difícil tocar desse jeito. Eu esqueci Então, agora. Mas eu observei sempre que eu... isso. Beleza. Sempre ficar atenta com isso, de colocar o dedinho na linha da bolinha. Aí, isso é tão importante, porque na verdade, assim, se a gente for pensar, o arco ele tem um ponto de equilíbrio, né? Que é aqui, mais ou menos, assim, né? Tipo, esse é o ponto que o arco tá equilibrado, tá vendo? Tá. Só que é muito pouquinho para cá e muito para lá, né? Tem muito espaço para lá e para cá tem pouco. Então, quanto mais eu consigo pegar aqui nessa região, eu tô mais perto desse ponto, tá vendo? Eu tô mais para cá. Então, se eu pego muito lá para trás, fica mais difícil fazer o controle. É igual tipo uma gangorra, sabe? Gangorra de criança. Então, Sim. não tem aquele negócio. Você já deve ter visto criança brincando de gangorra, aí uma das crianças vai lá e senta lá pra trás, assim, sabe? Aí fica mais pesada, não fica? E aí ela segura, a outra criança fica lá em cima e não desce mais, nunca mais. Ah, Então, a mesma entendi. coisa. Quando você força a sua mão mais pra cá, mais pra perto do pino, você tá tendo que trabalhar com mais peso, na verdade. Então, não. Então, o ideal é ficar nessa região aqui, o dedinho aqui do ladinho da bolinha, para conseguir equilibrar um pouco melhor esse peso. E aí não fica tão pesado o controle do arco, né? Então é mais fácil de Ah, controlar. Por isso que não pode deixar a mão ir lá para baixo. Se ela vai lá para baixo, aí fica mais difícil. entendi. Beleza? Então é por isso. Agora, uma segunda coisa. Eu tava vendo quando você tava tocando deixa eu pegar aqui o meu violino e a espaleira. Existe um movimento que é importante a gente pensar, que ainda não é um movimento que você está fazendo, porque ainda está no começo e tudo mais, mas é importante a gente falar desse movimento, que é quando a gente passa o arco, ele não fica, na verdade, reto na corda, não fica assim, sabe, ó. Não fica assim, ó, tá vendo? Com a crina reta. Sim. Ele sempre fica levemente inclinado, tá vendo? Ó? Eu dou uma giradinha no punho para a crina ficar um pouco virada para mim, na verdade. E aí sempre a crina fica levemente virada para mim. Entendi. Então até lá na ponta, tá vendo? A crina virada para mim um pouquinho. Não é assim Sim. muito, não. Não precisa deitar o arco, não, Sim. né? Só um pouquitinho. Então isso a gente consegue fazer no tipo, sabe quando você pega uma caneta e gira assim na ponta dos dedos? É tipo isso, só que com arco, né? Então você dá uma giradinha aqui, ó, nos dedos pra virar um pouquinho a crina pra mim, tá vendo? A crina pra lá, a crina pra cá, tá vendo? Então é só dar uma pequena Entendi. giradinha. E aí quando chegar perto do talão, tem que dar essa curvadinha aqui no punho, né? Então, a crina sempre virada para mim. Então experimenta fazer esse movimento para ter a crina um pouquinho mais virada para você. Eu estava vendo quando você estava tocando, estava um pouco assim, sabe, um pouco a crina virada para o outro lado. Então é pro lado de cá, na verdade. A crina virada um pouquinho para você. Ah, entendi. Deixa eu... Assim? Deixa eu afastar aqui de novo. Tá bom, pode afastar. Sim? Vai um pouco mais para trás que eu não tô enxergando aí o violino nesse caso aí. Isso.
Sempre isso aí, isso. Ih, assim é difícil. Isso. Cuidado no meio do movimento, cuidado no meio do movimento, só para não abaixar o cotovelo. Se você abaixar o cotovelo, pega na outra corda. Então não abaixa o cotovelo, é só abrir o braço. Isso. Tá pulando. Sei. Então, o que Realmente. acontece agora é que com o arco desse jeito, você vê que a crina não tá pegando 100%, né, na corda. Ela pega mais lateralzinha, assim, né? Eu pensava que tem que ficar bem 100%. É, não é. Porque o que acontece? Quando a gente quer tocar mais forte, por isso que a crina, você vê que mesmo quando a gente aperta, né, e tá no ponto certo, ela não tá dura, né? Ela não é rígido aqui, né? É molinho ainda, né? Não é pra ficar Sim. duro. E aí, olha só, deixa eu dar um zoom aqui. Quando eu toco numa corda, deixa eu achar um ângulo pra mostrar isso. Acho que desse lado aqui vai ficar melhor. Olha só, se eu toco numa corda devagarzinho, ele pega só um pedaço da crina mesmo, tá vendo? Ó? Só tá pegando um pouco. Agora, se eu forçar um pouco mais o peso, olha o que acontece. Tá vendo? A própria crina pega inteira. Tá vendo? Se eu Sim. tocar mais forte. Então, se eu toco mais forte, aí sim, como a crina ela é maleável, ela vai acabar pegando inteira. Mas só quando eu quiser. Então, só quando eu quiser tocar um negócio mais assim, né? Mais forte, com mais presença, ela vai pegar. Vai pegar inteira. Mesmo estando com o É, arco levemente inclinado, tá vendo? Ó? é. Mas ela é molinha, então ela vai acabar pegando inteira. Então, por isso que é Ah, importante a gente conseguir esse controle para, com menos espaço de crina, ainda assim conseguir um som legal. Mas você viu que agora ficou leve demais, né? Ficou pulando, aí ficou aquele som meio falhado, assim, às vezes, né? Tipo assim, né? Então, agora tem que acrescentar peso, mas aqui na mão. Então, na hora de tocar, sempre lembrar, tipo, quando tá daquele ponto lá do equilíbrio mais para frente, e forçar um pouquinho aqui o indicador, tá vendo? Ó, minha mão, ela se mexe um pouquinho e aí o indicador entra um pouco mais no arco, para não deixar ele pular, tá vendo? Não deixar o arco pular, mas é o indicador que tem que fazer essa pressãozinha para ele ficar lá. Faz aí na corda lá. Isso, ó, tá principalmente aí bom. na ponta. Na ponta é muito leve, então deixa só lá na ponta, não fica só lá na ponta. E aí força bastante o indicador para ele realmente grudar mais. Isso, tá vendo? Já melhorou. Hum? Já melhorou o som. Força o indicador aí. Realmente, olha a diferença, ó. Tenta buscar. Sabe aquele som que sai no talão, né? Aquele som feio, assim, né? Que sai quando tá pesado demais, né? Então, tenta Sim. buscar esse ruído lá na ponta também, ó. Só que com o indicador aqui, ó. Sem o indicador não dá. Agora, com o indicador, aperta mesmo ele aqui, ó. Dá uma giradinha no braço, na mão. E aí, ele vai pressionar mais a crina na corda, ó. Ó, lá na ponta eu consigo o mesmo ruído, ó. E aí eu equilibro pra não ficar demais, né? Não pode ficar demais. Tem que estar o máximo, mas sem sair esse ruído. Sim. Pode tocar mais, um pouco mais de espaço, assim, ó. Esperando da ponta até aqui, assim, ó, e volta. Só nesse espaço. Isso. Você tá sentindo que tá pressionando o indicador? Você tá pressionando o indicador? Tá sentindo? Tô. Faz na corda lá agora. Isso. Na corda Mi. Na corda Mi. Pronto? Na minha? Isso. Cuidado que tá ficando um pouco deitado demais o arco agora. É um pouquinho menos, assim, um pouquinho menos. Isso.
vê que não tá pulando, não tá pulando, tá tudo certo. Então, esse é o negócio. Toda vez que você chegou nessa região mais da parte superior, o arco é muito leve. Se você deixar ele só passar, vai ficar pulando, vai sair aquele som estranho e tal. E aí precisa, então, dessa ativação aqui do indicador. O indicador precisa pressionar o arco na corda. Entendi. Beleza? Mais uma vez? Mais uma vez em cada corda. Uma vez em cada corda aí. Só na ponta? Só na ponta, só na ponta. Pode pressionar o indicador aí, ainda tá leve. Tá ruim. Isso. Não deixa ficar tão leve, mas também não pode ficar rápido demais. Então, quando você tá nessa pressão, se eu passar rápido, vai ficar um ruído estranho, ó. Então não é passar muito rápido, é passar, é porque a gente está sem o metrônomo, né? Mas é aquela velocidade dos 4 tempos. Então assim, não é nem tão devagar, mas nem tão rápido. E a força não é leve, mas também não pode forçar demais, senão sai o ruído. Experimenta aí, na corda lá. Agora toca do mesmo jeito, a mesma pressão, só que com mais velocidade ainda, um pouquinho mais de velocidade. Agora, com menos pressão e mais velocidade. Mantém essa velocidade, mas com menos pressão. Tá vendo que aí falha? Aí fica aí fica falhado, fica aquele som harmônico no meio, tipo aquele som assim, né? E não é esse som. Então, realmente, é um pouco mais de pressão. Ainda precisa de mais contato aqui do indicador. Ó. Tenta tocar com o máximo de som possível. Tem que ouvir esse violino aí. Então, com o máximo de som possível. Cuidado com a região que passa aí perto. Se passar muito perto do cavalete, sai outro som. Cuidado com a região, para não sair daquele meio, né? Assim. Certo. Isso. Essa é a qualidade. Essa qualidade tem que buscar. De esse peso maiorzinho. Então, é difícil tocar na ponta, né? Porque precisa forçar mesmo. Você viu que tem que forçar mesmo o indicador, né? Então, por isso que não é legal. Às vezes acontece de um aluno que está começando e tal, e aí começa a tocar só na ponta. Mas, na verdade, a pessoa começa a tocar só na ponta por achar que é mais fácil. E não é mais fácil. Para você tocar bem na ponta, tem que ficar forçando o tempo inteiro. Não é legal ficar forçando assim o arco, né? Então, Vi agora que não é fácil. mas é. E assim, agora você já está nessa noção de entender a relação do peso do arco, a velocidade e tal. Então, quando colocar as 4 cordas certinho, pratique o exercício e sempre lembrando disso. Sempre que chegou do meio para frente do arco, indo lá para a ponta, precisa dessa pressão maior ali, precisa desse indicador mais presente para não ficar aquele arco muito leve, não ficar aquele som tremido e também não ficar aquele som fininho no meio. Tem que ficar o som de violino mesmo. Fique esperto aí, porque vai rolar um evento daqui a alguns dias de 1 semana de aulas gratuitas comigo. E aí você vai poder aprender toda essa metodologia que você está vendo nas aulas, né? Tudo isso aplicado de verdade em um passo a passo. Então, para você não perder isso, vai lá no link que está aqui na descrição, né? No comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro lá, coloca seu nome, seu e-mail e eu mesmo vou te mandar um e-mail com todas as informações assim que forem abrir as inscrições para você poder participar desse evento gratuito comigo. Fechou? Então a gente se vê lá. Entendi. Beleza? Beleza. Depois que eu botar a corda, vai ser o drama para afinar. E eu vou fazer o exercício para te mandar. Tá bom. Agora começa. Não, Agora mais coloca a corda pensando naquilo que eu falei, de ir lá até o cantinho mesmo, então já vai enrolando e puxando ela pro canto, aí ela vai ficar mais saindo do canto mesmo. E aí afinar normal. Assim, vai com calma e tal, olhando ali
nos Mas eu tenho, hertz, eu né? acho, é muito difícil. Quando fica o sol sustenido, aí eu vou fazer o quê? Apertar ou folgar? Exatamente, por isso que eu tô falando. Não foca no nome das notas. Deixa eu colocar aqui, é, afinador aqui. Mas Inclusive aí, tem um afinador lá no site agora, viu? Eu não sei se eu te mandei, mas não. tem um afinador que não precisa baixar nada. É só entrar no site, como tocarviolino.com.br/afinador. Mas quando a gente vai. Olha só, Ué, deixa eu te mostrar aqui, ó. Apareceu pra você aí na tela? não. Não apareceu O nada aí na afinador, tela? o afinador apareceu. Isso, beleza, ó. Iniciar aqui, aí ele tá aí depois que eu cliquei no iniciar, aparece, tá vendo aí? Tá aparecendo o tempo todo. Eu tô falando, ele tá pegando um monte de coisa, ó. Agora eu Sim. vou tocar, olha só, tocar a corda sol, por exemplo, ó. Tá vendo? Aparece ali sol 3, mas não é essa informação que eu quero. Eu quero essa daqui, ó. Eu quero essa informação da frequência. Então, afina sempre pela frequência, porque aí não tem dúvida. Você não vai ter dúvida se é pra cima ou se é pra baixo, porque na frequência a gente sabe, olha só. Deixa eu tocar de novo aqui. Tá em 197 quando eu toco ali, ó. Tá um pouquinho alto do que deveria. Então, eu tenho que soltar um pouquinho para ele abaixar a frequência. Então, vai só pelas frequências. Lá na aula, inclusive, eu falo sobre isso. Para afinar só pelas frequências. Ignora o nome. Ah, se é sol sustenidos, o que que tá aparecendo? Vai pela frequência, pelos números da frequência. Que tem lá Entendi. 440 da corda ré, da corda lá, né? Olha aqui, ó. Sim. Ah, tá um pouco alto, tá 444, ó. Então eu tenho que diminuir para chegar no 440. Eu vou no microafinador, solto um pouquinho e toco de novo, ó. Tá quase. Mais um pouquinho. Só soltar um pouquinho. Então, no caso, vai folgar. É. Aí, agora ficou bom. 440 e alguma coisinha. Tá top. Desse jeito tá top. Então, sempre que for fazer, na verdade, não vai pelo nome das notas, não. Depois, se quiser usar esse afinador, é só ir lá no site, como tocarviolino.com.br/afinador. Eu te mando no WhatsApp também. Tá certo. E aí não vai pelo nome das notas, vai pela frequência, sempre pela frequência. Que aí não tem Ah, erro. Então 440, tem que estar 440. Se não chegou no 440, tá 435. O que tem que fazer? Apertar um pouquinho mais, para ele subir de novo, né? Então apertar a corda um pouquinho, não lá na craveira. Se tá tão perto assim, é só aqui embaixo no microafinador, né? certo. Agora se na corda mi, por exemplo, é 160 Hz. Então, e aí eu afinei e tá no 500. Pô, tá muito longe do 660. Qual que é essa nota? Tanto faz, não importa qual é a nota, vai pela frequência. Então, 500 está muito longe. Aí eu vou na cravelha, aperto um pouquinho. Vejo quanto deu. Ah, deu 630. Ainda tá longe ainda. Dá para ir um cabelinho na cravelha ainda. Aí aperta um pouquinho. Ah, 650. Opa, 650 tá perto. Aí eu vou no microafinador. Então, sempre quando estiver longe, vai pela cravelha. Mas devagar, não vai, né, gerar a cravelha de um tantão aí que vai estourar a mesma corda. Vai deixar tudo. Mas o negócio no começo é normal, assim, demorar um pouco mais para afinar e tal. Mas não vai pelas notas, vai pela frequência, igual eu ensino lá na aula de afinação. Entendi. Porque quando Beleza? eu coloquei. Beleza. Fechou. E então é isso. Aí aquele mesmo esquema de sempre, então. Sempre que precisou, tô com uma dúvida, tô fazendo um exercício, etc, tal, fala comigo lá no privado, lá, tô lá pra isso mesmo, no WhatsApp. Você tem meu WhatsApp pra isso? Então aí, Tô. fazendo exercício, não sei se tá certo. Consegui encaixar no metrônomo ou não consegui e tal. Grava, me manda, eu assisto e te mando um feedback realmente, né? Falando, ó, cuidado com isso, ou isso aqui ficou bom, tal, pode seguir pro próximo, não, espera um pouquinho, fica um pouquinho e tal. Eu vou acompanhando realmente esse processo. Então fala comigo sempre que precisar, tá bom? Tá certo, Arthur. Beleza, Iranilda, uma ótima tarde aí de estudos e aí do que precisar é só falar.